Olá pessoal, vamos aqui ao nosso último vídeo sobre física de semicondutores, junção PN. Nesta aula, pessoal, eu vou procurar dar enfoque agora mais à parte matemática aqui da junção PN. A gente viu, né, que na hora que a gente faz a junção de um material extrínseco do tipo P com do tipo N, as lacunas e os elétrons vão se mover e ocorre bem aqui no meio a região de depressão, que é uma região que está depleta de cargas livres. Essa região de depressão ela vai aumentar até que a corrente de deriva fique igual à corrente de difusão. E aqui, né, por ter cargas aqui positivas e negativas, se assemelhando a um capacitor de placas paralelas, isso a gente vai desenvolver um potencial interno, ou tem livros que chamam de potencial de junção. Mas como a corrente de drift é igual à corrente de fusão, a gente tem que lembrar o que são essas correntes, né? A corrente de drift é devida ao campo, e essa densidade de corrente ela é dada pela carga elementar do elétron, pela mobilidade, densidade de elétrons livres, vezes o campo elétrico. Da mesma forma aqui que as lacunas, a única coisa que aqui é a mobilidade das lacunas, vezes a concentração de lacunas. E a corrente de difusão, que ela vai ser dada aqui pela carga elementar do elétron, vezes a constante de difusão, vezes o gradiente de difusão. E conforme explicado na última aula, aqui para a lacuna, esse menos aqui é porque a derivada ela é negativa. Mas vamos agora tentar calcular aquele potencial de junção, aquele potencial interno, né? Que ele vai sair daqui, a corrente de deriva igual à corrente de difusão. Substituindo aqui, né, o módulo das duas correntes para as lacunas, a gente tem aqui ó, a corrente de deriva, que microP vezes P vezes o campo é igual à corrente de difusão, que é Q, constante de difusão, vezes a derivada. Substituindo o campo, né, por menos o gradiente de tensão, como o gradiente está uma só direção, fica a derivada, a gente vai ter aqui ó, que menos microP, né, o sinal de menos vem para frente, vezes P, vezes a derivada da tensão dx é igual aqui a derivada não, a constante de difusão, vezes o gradiente de concentração. Lembrando que o Q aqui ele foi cortado dos dois lados. Agora, e fazendo a integral dos dois lados, né, a gente vai ter aqui ó, menos microP dV, né, porque aliás, os limites, né, eles são de x1 a x2, que é aqui, ó, bem na região de depressão, de x1 a x2 igual a dp vezes a integral de Pn, que é o valor da concentração de lacunas em x1 até o valor da concentração de lacunas em x2. Então vem aqui ó, de Pn até pp, que é a concentração de lacunas do lado N e a concentração de lacunas do lado P. Como o material do tipo P ele é dopado com aceitadores, tem muito mais lacunas do que do tipo N. Então, fazendo a integral, né, e passando aqui a mobilidade dos elétrons aqui para baixo, basicamente, ó, a tensão em x2 menos a tensão em x1, ela vai ser igual ao que? A constante de fusão sobre a mobilidade dos elétrons, logaritmo neperiano, né, o logaritmo de 1 sobre P, né, aliás, a integral de 1 sobre P, o logaritmo neperiano, e aqui ó, de P da concentração das lacunas em x2 sobre a concentração das lacunas em
x1. Se a gente usa essa igualdade, né, que a difusão sobre a mobilidade ela é igual a kT sobre Q, isso aqui na verdade é a tensão termodinâmica, o módulo aqui do potencial interno, né, ou o potencial aqui da junção, vai ser kT vezes Q, logaritmo neperiano da concentração das lacunas do lado P sobre a concentração das lacunas do lado N. Usando algumas propriedades que a gente viu quando está vendo bem o início da física dos semicondutores, a gente viu que qual é a concentração das lacunas do lado P? Aproximadamente, né, a concentração dos átomos aceitadores, ou a concentração dos átomos, por exemplo, do boro, né, que está aqui do lado P. E qual é a concentração das lacunas do lado N? Ela vai ser a concentração de portadores ao quadrado sobre a concentração ou densidade, né, dos átomos doadores, que são os dopantes desse lado. Justamente, lembrando que isso é uma aproximação, né, porque mesmo no lado P, né, quando a gente está falando do silício intrínseco, existem algumas lacunas que são formadas independente de ter átomos aceitadores ou não. Então, fazendo a substituição, a gente tem aqui que esse potencial interno ele vai ser kT sobre Q, que é a tensão termodinâmica, logaritmo neperiano da concentração de átomos aceitadores, ou densidade, vezes a densidade de átomos doadores sobre Ni ao quadrado, e existe uma fórmula para calcular o Ni. Bom, isso daí, gente, é uma forma da gente calcular este potencial, né? E o que a gente pode ver é que esse potencial ele varia com a temperatura da mesma forma que o Ni varia com a temperatura. Um cálculo também que é interessante é saber qual é a largura desta região de depressão. A largura da região de depressão, a gente não vai fazer a dedução, mas basicamente, né, é a largura da região de depressão em N mais a largura da região de depressão em P. E ela vai ser igual a raiz quadrada, né, de 2 vezes epsilon SI, onde epsilon é a constante dielétrica do silício, sobre a carga elementar do elétron, vezes, né, o potencial interno, que a gente acabou de ver a fórmula, vezes a concentração de átomos aceitadores, mais os átomos doadores, vezes a multiplicação dos dois. Isso daqui, pessoal, é pensando que a tensão aplicada aqui, na região de depressão, ela vai ser nula. Se a gente aplica uma tensão, né, do modo que está aqui, esse V0 aqui, esse potencial interno, ele vai ficar vezes menos a tensão aplicada. Se a gente for olhar aqui a polaridade da fonte, o positivo está ligado no P e o negativo no N. Então a gente fala que está numa polarização direta, né? Então, se a tensão aplicada é maior que zero, polarização direta, a gente viu no vídeo passado que a região de depressão ela diminui, né? Ela se estreita. E se a gente inverter a fonte, ou seja, VA menor que zero, o W, aqui a largura, ela aumenta. Isso a gente pode ver aqui na fórmula também. A gente viu também, né, que isso daqui se assemelha a um capacitor de placas paralelas, né, que quanto mais negativo, né, maior a tensão reversa que é aplicada, maior é essa região de depressão, e que isso serve para fazer um capacitor controlado por tensão. A fórmula dele, né, é dada por CJ, né, vezes CJ0, raiz de 1 mais a tensão reversa sobre o potencial interno.
O CJ0 é a capacitância que aparece quando não é aplicada nenhuma tensão, quando esse VR aqui ele não existe, né, nulo. Então, o CJ0 é a raiz de QCI, né, de epsilon SI, né, na verdade, vezes Q sobre 2, vezes essa NA vezes ND, NA mais ND, 1 sobre a tensão termodinâmica, e essa capacitância é dada em Farad por centímetro quadrado, lembrando que esse εSI é a constante dielétrica do silício. Mas vamos fazer um exercício, né, sobre essa capacitância. Então vamos pensar aqui, ó, que uma junção PN ela é dopada com 2 vezes 10 a 16 por centímetro cúbico, né, com átomos aceitadores de elétron, e também é dopada, né, do lado N, né, com o ND igual a 9 vezes 10 a 15 por centímetro cúbico, e que a concentração de elétrons livres, né, elétrons ou lacunas livres, né, no material a 300 Kelvin é 1,8 vezes 10 a décima. Então eu quero calcular a capacitância do dispositivo para VR igual a zero, ou seja, CJ0, e para 1 volt, que a gente vai utilizar esta fórmula aqui. Dada a temperatura também, né, 300 Kelvin, constante Boltzmann, carga elementar do elétron. Então, só fica um jogo de fórmulas, né? A gente calcula aqui primeiro o potencial interno, substituindo os valores aqui na fórmula do potencial interno, a gente tem que é 0,73 volts. Para calcular o CJ0, né, é só substituir na fórmula e a gente vai obter aqui que o CJ0 é 0,265 femtofarad por micrômetro quadrado. E uma vez que a gente calcula o CJ0, substitui aqui e substitui o V0 e coloca a tensão reversa, que no caso é 1 volt, e vai obter aqui que é 0,172 femtofarad por micrômetro quadrado. Então ela pode variar, né, a capacitância dependendo da tensão aplicada de 0,172 para 0,265 femtofarad por micrômetro quadrado. E com isso, pessoal, a gente encerra, né, essa parte de polarização reversa, sem que ocorra quebra, um breakdown, né, no limite, né, da polarização reversa do diodo, e a gente vai agora para as fórmulas da polarização direta, né? A gente viu que na polarização direta a região de depressão ela fica ínfima, né? E que o que vai ocorrer é que do lado N, né, vão sair os elétrons e vão ser injetados do lado P, e as lacunas do lado P vão atravessar a região de depressão e vão ser injetadas do lado N, ocorrendo do lado N um aumento da concentração de lacunas, né, principalmente aqui após a região de depressão, e do lado P um aumento da concentração de elétrons, ou seja, um aumento dos dois lados dos portadores minoritários. Basicamente, pessoal, vamos pegar essa região aqui para a gente calcular qual vai ser a corrente. Primeiro, aqui está falando, ó, qual é a densidade máxima aqui, ó, logo após a região de depressão de lacunas no lado N, né, bem nesse ponto aqui XN, que é onde ocorre a concentração máxima. Ela vai ser PN0, né, uma constante, vezes a exponencial da tensão aplicada sobre a tensão termodinâmica. Então faz sentido, né? Quanto maior a tensão aplicada, maior vão ser as lacunas que vêm do lado N para o lado P.
E esse perfil aqui de concentração, ele obedece a esta equação aqui, ó, ao Pn na posição x aqui qualquer, vai ser igual a Pn0 mais o Pn de xn, né, que é este daqui, ó, que é esta exponencial, menos Pn0, tudo isso vezes exponencial de menos x menos xn sobre a largura, o comprimento da difusão, que é a distância daqui até aqui. Pessoal, lembrando aqui que esse comprimento de difusão é a raiz, né, da constante de difusão vezes o tal P, né, que é como se fosse uma constante de decaimento, né, o tempo, na verdade, né, de vida útil dos portadores minoritários antes de se recombinar aqui, e que tem essa relação que dP sobre microp é kT sobre Q, que é a própria tensão termodinâmica. E que a gente pode usar a relação de Boltzmann para calcular aqui o Pn0. Ele vai ser Ni ao quadrado sobre a concentração de átomos aceitadores de elétrons. Então aqui, ó, tal P, na verdade, é o tempo de vida dos portadores minoritários e dP é a constante de difusão. Pessoal, essa densidade de corrente de difusão de lacunas, ela é calculada da seguinte forma. Primeiro, aqui tem a fórmula da corrente de difusão de lacunas. Aqui está a fórmula aqui, ó, do Pn de xn, que é a concentração máxima, né, das lacunas, bem próximo, colado ali com a região de depressão. E aqui está a fórmula da concentração em qualquer posição, né, de x, que a gente acabou de mostrar. Então, o que acontece? Se a gente pega esta fórmula aqui e substitui aqui, e depois faz a derivada desta equação aqui, a gente pode substituir a derivada nesta equação de cima, obtendo esta equação aqui, em que a densidade corrente igual a Q, constante de difusão, sobre o comprimento, né, da difusão, Pn0 exponencial da tensão aplicada sobre a tensão termodinâmica, menos 1, vezes exponencial de menos x menos xn sobre a largura ou comprimento da difusão. Então, esse decaimento, né, normalmente a gente esperava que fosse uma reta, mas ele é devido à recombinação com os elétrons majoritários, como falado no outro vídeo. Mas o máximo densidade corrente que vai ocorrer aqui, ele vai ocorrer em x igual a xn, então vai zerar aqui em cima, esse exponencial fica igual a 1, e a densidade de corrente de lacunas vai ficar igual a carga elementar do elétron, constante de difusão sobre a largura ou comprimento da difusão, vezes Pn0 exponencial de V sobre Vt menos 1. Da mesma forma, a gente pode calcular aqui para a região P a corrente, né, de difusão devido aos elétrons que foram injetados da região N para a região P, e lembrando que Ln é o comprimento, né, de difusão dos elétrons minoritários. Para calcular a corrente total, a gente basicamente soma, né, as duas correntes, a de lacunas e a de elétrons. Se a gente quer a corrente mesmo, não a densidade, multiplica pela área, então aqui está a soma, né, vezes a área, colocando a exponencial menos 1 em evidência, e fazendo as substituições, né, de que o Pn0 é Ni ao quadrado sobre Nd e que o Np0 é Ni ao quadrado sobre Na,
a gente chega nesta fórmula aqui, ó, a área, carga de elétrons, concentração de portadores ao quadrado, constante de fusão, largura e concentração de átomos doadores. Aqui é a mesma coisa, só que é concentração de átomos aceitadores exponencial de V sobre VT menos 1. Pessoal, toda essa parte aqui, ela depende, né, basicamente de parâmetros construtivos, a constante de difusão, o quanto o material está dopado, né, a área, então tudo isso é parâmetro construtivo. Então a gente pode definir a corrente de saturação reversa, que é qual, né? Ela vai ser exatamente igual a essa constante, que a gente faz, olha, a gente está falando de saturação reversa, então a gente faz a tensão tender a menos infinito. Então quando a gente faz essa tensão tender a menos infinito, né, a exponencial ela vai tender a zero. Lembrando que é o módulo da corrente para a tensão aplicada tendendo a menos infinito. Então a corrente de saturação reversa depende de parâmetros construtivos, e lembrando aqui que o NI ele depende também da temperatura. Pessoal, então substituindo nesta equação o IS, né, a gente vai ter que a corrente, né, que atravessa o diodo é igual à corrente de saturação reversa, exponencial da tensão aplicada, né, como está polarizado diretamente, é a tensão direta aplicada, sobre a tensão termodinâmica menos 1. Nisso, pessoal, o que a gente tem o modelo, né, da corrente do diodo. Então, olhando para um gráfico de D sobre VD, conforme eu vou aumentando o VD, a corrente vai aumentando de forma exponencial. É normal a gente esquecer esse menos 1, que a exponencial ela fica rapidamente muito maior que menos 1. E para corrente reversa, sobra aqui, ó, o IS. Então, quando aplica a tensão reversa, só sobra aqui o IS, que geralmente tem um valor bem pequeno. Como eu falei, pessoal, o VT depende da temperatura, o IS também depende da temperatura, porque varia com o NI também. E então, se a gente olha aqui para o mesmo gráfico, né, de corrente por tensão no diodo, na forma direta, o que a gente vê, né, que esse gráfico aqui, ele pode ter uma variação de até menos 2 milivolts por grau Celsius ou por Kelvin, né? Se aumenta a temperatura, ocorre um deslocamento desta curva para a esquerda. Então, só para lembrar aqui, né, a tensão termodinâmica, que é o VT, ele nada mais é a constante de Boltzmann, temperatura em Kelvin sobre a carga elementar do elétron, ou a constante de fusão sobre a mobilidade. Então, só para vocês lembrarem, e lembrando que S também depende da temperatura. Então, se a gente faz um gráfico de VD pela temperatura em Kelvin, basicamente, pessoal, a gente tem aqui, né, se a gente tiver 1,16 volts, vai aumentando a temperatura, VD vai caindo com a inclinação de menos 2 milivolts por Kelvin. Então isso daí também tem que lembrar, se o diodo esquentar, o VD ele vai ser diferente. Voltando agora, pessoal, para as capacitâncias, né, de um diodo, a capacitância de depressão a gente já falou, né, que é quando está aplicado uma tensão reversa, e até a gente pode fazer um diodo controlado por tensão, e o diodo, né, que é feito para isso, chama diodo varicap. Agora, quando está na polarização direta, existe ainda a região de depressão, então existe um capacitor ainda lá. E ela é dado aqui, ó, por esta fórmula
que depende da corrente. Então, no curso, né, a gente vai esquecer que existem essas capacitâncias tal. Mas, por exemplo, se você está usando um diodo em alta frequência, a gente vai ter, e ele está polarizado diretamente, tem que ser levada em conta essa capacitância de difusão. Agora, por último, né, eu quero falar de um conceito aqui voltando na polarização reversa. A polarização direta a gente terminou, ela fica desta forma aqui, só que se a gente vai aumentando mesmo a tensão reversa, né, indo para valores aqui mais negativos, ocorre uma ruptura em que a corrente ela vai aumentar muito, né, ficar cada vez mais negativa, e para uma pequena variação aqui, olha, da tensão aplicada. Isso daqui pode até ser aproximada de uma reta. E isso ocorre pelo efeito Zener e pelo efeito avalanche. A maior parte dos diodos, pessoal, isso daqui está muito para a esquerda, está lá menos 100 volts, menos 80 volts tal. Mas dependendo da dopagem, a gente pode trazer essa região de ruptura aqui mais para a direita e, por exemplo, aqui está menos 8 volts e usar isso daqui como um regulador de tensão. O que é um regulador? Olha, independente da corrente que está sendo aplicada, eu tenho uma pequena variação de tensão. Mas vamos entender aqui o que é o efeito Zener e o efeito avalanche, né? Que pode levar para a região de ruptura. Pessoal, a ruptura ela lembra um pouco uma quebra de elétrico, só que não é uma quebra de elétrico porque ela é reversível, né? Uma vez que você atingiu, ela pode voltar para cá. Mas vamos ver aqui, efeito Zener. O campo elétrico da camada de depressão ela aumenta até um ponto, né, capaz de quebrar essas ligações covalentes aqui. E quebrando as ligações covalentes, né, você gera o par elétron-lacuna. Normalmente o efeito Zener ele vai ocorrer aqui, ó, de 3 até 8 volts, é lógico, dependendo aqui da dopagem, né, do semicondutor. Então, normalmente são junções com alta dopagem, uma região de depressão reduzida, e a gente tem aqui, apesar de ser uma região reduzida, aliás, justamente ser uma região reduzida, tem campos elétricos intensos na ordem de 1 milhão de volts por centímetro. E o outro efeito, né, que faz ocorrer agora para uma tensão aí maior, né, está falando aqui maior que 7 volts, é que no campo elétrico da região de depressão, o elétron ele vai ser acelerado. E esse elétron pode atingir a estrutura cristalina, liberando outros elétrons, ou seja, eles ganham energia cinética suficiente para esbarrar e quebrar outras ligações covalentes e o que a gente chama do efeito avalanche, que é a ionização por impacto. Mas independente do que for o efeito, existe o diodo que é chamado de diodo Zener, que tem esse efeito, né, da polarização reversa para baixas tensões, então que depende bastante da dopagem. Mas isso a gente vai falar mais para frente, quando a gente vai falar de aplicações de circuitos com diodo ou fontes, né, reguladas. Pessoal, nessa aula eu usei a aula do professor Fabiano Fluer, o livro Introdução à Física de Semicondutores, o nosso livro texto do Razavi e também o livro de microeletrônica do Cedra. Quem quiser consultar qualquer um deles, eu indico. Mas foquem aqui nos fundamentos da microeletrônica. Bom, por hoje é só e a gente se vê na próxima aula.